ia se perdido. Então, aqui na paróquia, a gente não tinha praticamente nada, né? Aí a gente foi para a Cúria, aí chegamos lá na Cúria, e na Cúria foi difícil, no início a gente não conseguiu nada, depois o Padre Carlos nos ajudou muito lá, e aí ele nos conseguiu a história. Mas faltou algumas coisas assim, por exemplo, como a construção aqui do salão, né? Como a reforma, que a gente não tem dados, a gente não tem fotos, a gente não tem datas exatas, então, para nós, faltou cobrir toda essa parte que a gente fez da história. Mas então a gente montou aqui para a gente poder apresentar de uma forma um pouco mais dinâmica a paróquia, então a história da paróquia contada por nós, né? Então, para a gente iniciar, temos o nosso pároco hoje, que é o Padre Romeu Malzânia, e eu coloquei como elaborador da paróquia, por favor, você me corrija, Padre Romeu, que daí a gente também vai alterando essas anotações que a gente fez, como colaborador da paróquia Dom Tadeu Gring, que é vice-mestre de Porto Alegre e veio morar aqui, então, no final do ano passado. Né? Em dezembro do ano passado ele veio morar aqui. Não coloquei o Padre José porque eu não consegui todas as informações dele, como a gente sabe que está vendo na nossa transferência, alguma coisa assim, né? Ele, então, passa a não ser mais, ele fica na história como vigário paroquial. Aqui a gente tem a relação de todos os párocos anteriores, desde o Cônigo Afonso Neis, em 1936, que foi o ano de fundação da paróquia, até 2012, com o Padre Piccoli e com o Padre Antônio, que é o nosso vigário paroquial, né? Que foram, inclusive, eu acho que os mais permaneceram aqui na paróquia. Eu estou contando o que a gente foi descobrindo, tá? Vocês, por favor, participem, contando aquilo que vocês sabem, que vocês vivenciaram também, que isso, além de enriquecer o trabalho, vai nos dar maiores informações. E depois desse trabalho a gente vai deixar aqui na secretaria com o Padre Romeu, para ele usar conforme ele assim achar necessário e achar que tá bom. Tá? Aqui é o mapa dos escritórios da nossa paróquia. Tá? A localizada aqui. Eu tirei do site, esse aqui do site que tem da nossa paróquia, não sei se vocês sabem, santuário.org. Então aqui está a nossa área territorial. Vocês veem que é uma área bem grande, que pega toda uma região que imagino eu que seja um pouco assim, como é que eu vou dizer, até o pessoal não participa muito, seria aquela parte de transporte, do IP, eu vejo o pessoal assim que parece que está meio perdido, né? Parece meio desinteressado. Interessante o mapa que tem na Cúria, o mapa original da paróquia Santo Antônio dos Pobres, é um mapa onde a última rua é a Praia de Belas. Para lá, tudo Guaíba. Onde está o centro administrativo, Borges, tudo é Guaíba. O primeiro mapa de 1936 foi criado a paróquia. Foi antes do aterro. Então, tudo até a Praia de Belas, aqui, na primeira rua. O resto para lá é tudo água e Guaíba. Mas era água, padre, daqui para lá era Guaíba, depois foi asfaltado tudo. Eu ainda conheci a água até um pouquinho depois do IP, que depois foi aterrado tudo. Quando eu vim morar aqui, a água, o Guaíba vinha até duas ruas depois do IP, mais duas ruazinhas, que é a Celeste Gobato, dali para lá era Guaíba. Em 40 anos teve uma Isso, em 1941. Aí exigiu até a metade da janela da escola Mãe Admirável. Eu até tenho uma foto, sabe? Todo mundo não tem ainda. Um dos pobres, então, foi terrível. Até um irmão jovem morreu, isso em cima dos filhos, sabe? O crescimento que teve, né? E a área da nossa paróquia com isso acabou aumentando e também. Lá vocês podem conseguir muitas informações. Lá tem nós mais antigos, lá aqui na Fontes Pobres. Pois é, eu até tentei alguma coisa, mas também não consegui muita coisa. Onde eu consegui o maior material foi lá na Cúria.
né, que eles me forneceram todo esse material, mas, por exemplo, não tive acesso ao mapa que pode começar logo. Né? Então, isso aí já é uma... Nós só temos assim aqui os povos nossos desde 1956. No plano urbano, de Aracruzal. Cara, são os ex-alunos, todos nossos que hoje fazem 75, 80 anos, todos eles tomavam banho no rio. Eles não tinham banheiro, eles vieram eles tomavam banho no rio. Tinha um riachinho que passava. O irmão ficava em cima numa janela, com um apito, quando ele apitava, ele tinha que mergulhar. Tudo isso faz parte da nossa história, né, de alguma maneira. Aqui a gente conseguiu uma cópia da revista Unitas, que é a revista da Fidiotéria, sabe do meu sucesso? Né? Aqui, ó, números 2 e 3 de janeiro e fevereiro do ano 23. Isso aqui foi em 1936, que foi o ato de fundação da Paróquia Santo Antônio dos Pobres, que iniciou ali na capelinha do orfanato hoje, né? Foi ali que se iniciou a Paróquia Santo Antônio dos Pobres. Então aqui está a cópia exatamente como ela é, a gente não precisa transcrever para não ficar muito demorado, mas ali fala, inclusive delimita toda essa região ali que o Padre falou, né? Que era uma região bem pequena, não tinha assim tanta área como tem agora. Então, o templo da Paróquia Santo Antônio dos Pobres, como eu já falei, iniciou ali no orfanato, né? E no ano de 1954, foi então liberada uma área, o padre Romeu me corrige, mas parece que foi doação em troca a alguma outra área que a igreja, foi mais ou menos uma troca que foi feita entre as duas. Ao Estado, a igreja, e aí liberou esse terreno aqui onde foi construído o templo novo. Aí até aqui a gente colocou algumas fotos ali na capelinha, né, do orfanato como ela era. Não sei se de 1936 já era assim. Essas foram as fotos que a gente conseguiu, até porque coloquei aqui depois também. No dia 12 de janeiro pegou fogo ali então, né? E até agora está ali como estava, está sem ter telhado ali também, bem visível. Inclusive até a gente estava aqui naquele dia, né? Que pegou fogo. Casualmente a gente chegou aqui e aí estava bem na hora de tirar, estava fazendo o acidente. A gente viu o acidente, a gente viu tudo como aconteceu ali. E depois, então, em 1958, o padre Urbano instalou a pedra fundamental do novo templo, que é aqui. A senhora disse que estava no dia da instalação da pedra fundamental. Do salão, do salão, ele também estava aqui. Quem era? Quem instalou? O padre Urbano. Isso foi da igreja. Da igreja? Da igreja. Ela estava no portal da E o novo templo, então, foi inaugurado em julho de 64, na festa de Santo Antônio. Aí conta a história ali que tinha o canal Pampa, a TV, o canal 5, né, que era a TV Pampa na época. Que tinha estava o governador, várias autoridades tiveram presentes na solenidade, assim como o bispo também de Porto Alegre. Então, tanto a sede paroquial e a casa canônica passaram do 839, que era na frente, para o 838. Eu não queria mais, não participaram, mas Uma pena, mas... você sabe como é que é. Sim, mas sabe como é que faz. Missa às 6 horas, então tem que ser. E aqui nós... Oi. Alguém chamou? Aqui nós fomos atrás também dos dois painéis que tem ali de pintura, né? Eu não sei se você sabe como foi o artigo que foi o Ciro Simon. De cá, né? Os dois esse painéis foi feito na época do Batista. Ele fez uma doação, digamos assim, um presente para a paróquia e também homenageou o mestre que ele tinha, que era não lembro o nome, mas tá ali, daqui a pouco que era um grande artista, que era professor dele. E um intitulado O Cristo Ressuscitado e outra em homenagem à Nossa Senhora. E, inclusive, não sei se vocês lembram, a gente recebeu aqui na paróquia o grupo de argentinos que vieram da JMJ
fizeram para jogar no Mundial da Juventude na pré-jornada. Nós recebemos eles aqui também por causa da parte histórica que a nossa paróquia tem, que são esses dois painéis que foram feitos, e aí nós recebemos em torno de 5 horas de coisa. A paróquia estava cheia, foi uma coisa muito bonita, bem participativa, foi realmente assim, não tinha fronteiras, não tinha problema de língua, não tinha nada, inclusive várias músicas a gente conseguiu cantar e eles cantavam também em espanhol. Foi agora ano passado. Foi eu trabalhei, eu ajudei aqui, acho que também estava aqui, não estava. E depois teve uma confraternização com eles, foi bem legal, foi bem interessante. Aí aqui a gente tem todas as histórias, as nomeações de quando aconteceram, cada padre que entrou, cada padre que saiu, cada vigário. Aí a gente dá um destaque aqui, ó, em 1951 foi o padre Zeno, que veio para cá, hoje bispo, né, da Diocese de Novo Hamburgo, e ele fez muita coisa pela paróquia, tá? Inclusive trazendo para cá o movimento CLJ, que é o curso de liderança juvenil para jovens, que foi a segunda ou terceira paróquia que teve CLJ em Porto Alegre. A primeira foi São Pedro, a segunda, a terceira foi os pobres da Sagrada Família que fizeram juntos. E também foi o CCC, o Ponto de Café com Cristo, tudo isso ele trouxe quando ele esteve aqui. O paroquial também começou aqui. Eu não sei, tu participou do encontro paroquial, primeiro encontro paroquial? Não, com Zeno não. Com Com Zeno não era, como é que é? Não era muito paroquial. Não era Carol. Mas o padre Zeno fez encontro paroquial, depois ele fez o CLJ, Onda, Emaús, ele fez, eu participei do encontro dos casais da Sagrada Família, depois a gente trouxe para cá, ele fez 4 aqui, primeiro eu trabalhei até o 4. Depois ele fez também daqui vários grupos daqui, vários casais daqui foram escolhidos para fazer o cursilho, a gente fez o cursilho também através do Padre Zeno. A gente já fez cariata também, a gente arrecadava alimentos para os pobres, entende? A gente saía uma vez por mês com Onda, CLJ, a gente fazia uma cariata em todas as ruas, arrecadando alimentos de apartamento em apartamento. Naquela época dava aquele... Dava. Hoje não Nas festas de São João fazia Grenal lá embaixo, lá no salão, naquele salão lá de baixo, não nesse, embaixo da igreja, que era muito bonitinha, entende? Então lá ele fazia a festa, era 9 noites de festas, e ele arrecadava dinheiro lá, meu Deus, ele fazia Grenal, a irmã não tinha muito bem, né? O que o padre Romeu começou a fazer esse ano, a confraternização após as missas das dezenas, o padre fazia lá embaixo. Isso. E ele fazia leilão. Ele arrecadava muito dinheiro para leilão. Muito dinheiro. E assim, ó, não dava nem tentar. A paróquia era muito frequentada, era muito. Daí a gente pode Tanto que a gente teve que mandar fazer bancos, porque faltavam bancos. A gente pode até fazer uma reflexão. Antes a área era menor, né? Mas tinha tanta gente, a paróquia vivia lotada, porque agora com tanta área territorial da nossa paróquia, ela está tão vazia. Né? Uma das coisas a gente já pode ver, a entusiasmo que o Padre Zeno tinha naquela época e que ele realmente... Ele era muito líder, o Padre Zeno. E ele realmente fez uma mexida não só no mundo pobres, mas em termos mesmo de Porto Alegre. E esse salão aqui a gente arrecadava alimentos, comidas e tudo para fazer. A gente fazia churrasco dentro da construção, não sei se vocês estavam, né? Você lembra? A gente comida. E quando não dava para fazer, quem fazia na área dos pobres ali, né, das crianças jogam bola, fazia ali. Uma pena que a senhora tem algumas fotos. Algumas fotos eu tenho. Uma pena que naquela época a gente não dava sempre com o celular. Eu tenho da cozinha antiga, das louças que a gente fazia, usava, que a gente fazia chás, então eu tenho várias fotos de pessoal que trabalhava, assim. E era um
pessoal muito alegre, nossa senhora. Então, ele tinha assim, ele arrumava um trabalho para cada irmã da paróquia. Ele vinha lá, ele precisa, você faz isso, você faz aquilo. Aí trazia as irmãs todas para cá, irmãs assim, então ela era... E olha, numa noite, até passamos cera naquele salão em cima, e ele ajudou. 3, 4 irmãs. A gente vê que ele Era muito ativo. A gente assistiu uma palestra recentemente com ele da Fundação CJ, e a gente ele empolga, assim, né? Ele é extremamente empolgado. Ele é uma pessoa que empolga, que agrega, que lidera, né? E talvez aí fique, né, aquela interrogação. Tá faltando essa alegria nos padres, né? Porque o padre, por exemplo, aonde ele me vê hoje em dia, a primeira coisa que pergunta, como é que tá a Clarice? Quem? Ele lembra da Ele gostava dela, gostava de ti. como é que tá a Clarice? Para saber, ficar gravada nele. Eu acho, continuando uma reflexão que você colocou aí em questão da diminuição do pessoal aqui na igreja. Se deve ao fato, eu moro no centro aqui há 7 anos, e a gente nota que reduziu, as famílias têm menos filhos. E no centro, aqui praticamente as pessoas, os filhos estudam e vão para outros locais. E as crianças que vêm aqui para o centro são de outros bairros. Consequentemente, frequentam as paróquias do bairro. Além do fato que naquela época não tinha shopping, não tinha internet, não sei o que lá. A igreja funcionava como um shopping, era a extensão da faculdade, a igreja doméstica para cá. Hoje, o pessoal aproveita, não quer saber da igreja, vai para shopping, vai para não sei o que mais. Então é a consequência disso. Eu não acho que seja, digamos assim, um não incentivo do padre, e sim é uma consequência de uma realidade que mudou. Uma coisa com relação a isso que acontece muito, que eu vi também ali na catedral, eu achei bem interessante que os jovens que vêm do interior, que têm uma certa formação católica, que participam, eles estão procurando a catedral para participar. Então lá tem vários jovens que a gente chega lá e pergunta, meus pais são do interior, eu vim para estudar, meus pais são do interior, eu vim para estudar. Eu achei bem interessante isso. Eles estão no centro, é meio que um local de passagem, aqui onde a gente está, né? Eles vêm, vão para a faculdade, vão embora, aí fazem muita festa no final de semana, toda aquela coisa de estudar. Mas eu vi vários jovens que estão fazendo isso lá na catedral, que eles estão buscando lá. Eu achei muito interessante esse movimento deles lá. É um fato assim que me chama, eu moro ali ao lado da Caixa e às vezes eu tenho que sair passear com o cachorro do meu filho, às vezes eu vejo uma situação, eu tento anunciar a palavra de Deus e tem coisas que me chamam a atenção, por exemplo, a desagregação familiar. Um dia eu abordei 5 jovens para falar de Deus, assim, eu vi que eles estavam meio naquela coisa de droga, não sei o que lá, então a minha, digamos assim, eu fiquei assim impressionado. Eram 3 meninos e 2 meninas. Os 5 eram filhos de pais separados. Então, pessoas, pelo que eu passei para eles, os pais não passaram nada deles, eles não tinham nada. Então, isso aí vai... É uma questão bem... Isso depende muito da família. Pois é. Muito da família. Muito. Esse negócio de pais separados e os filhos não frequentarem, isso aí... eu sou separada, 20 anos do meu marido, mas meus filhos fizeram CLJ, Onda, fizeram Emaús, Girassol na Sagrada Família, entende? Eles continuaram aquela vivência. Sim, mas só, eu me refiro a esses casais, digamos, de 20 ou 30 anos atrás, porque esse pessoal muitas vezes não tinha uma base espiritual, consequentemente não passavam por si. Até um deles relatou que o pai e a mãe, apesar de separados, viviam na mesma casa, mas não se cumprimentavam. É que antigamente existia assim o pessoal, como eu disse, não existia shopping, não sei o que lá, então a gente trazia uma bagagem espiritual, familiar muito grande, independente do que viesse a acontecer no futuro, uma separação, viuvez,
aquela pessoa perseverava. Então hoje já muitas vezes as famílias já não são de igreja. E quando separa é aquele transtorno. É muito celular, não, toda essa questão assim que acaba indo. E vai muito da raiz, viu? Eu sempre falo muito ali, é a raiz. Quando tu planta alguma coisa, tu tem que plantar uma semente, tu tem que adubar ali até ela crescer. E se ela crescer forte, ela vai embora. Entende? Mesmo sozinha, depois, com tempestade, ela vai embora, né? Então, teve a era do Noveno, né, que foi uma era de grande crescimento, aí depois teve alguns partos que vieram, mas também não ficaram muito tempo, né, teve uma mudança ali. E depois a gente teve o Padre Piccoli, que ficou quase 20 anos aqui conosco, né. Inclusive até, vou falar para vocês, porque o Padre morreu, não pediu segredo nem nada, quando a gente começou a fazer a pesquisa da história da paróquia, o primeiro lugar que a gente procura, né, que tem a história do registro da paróquia, é no livro Tom, né? E aí eu vim aqui pedir, que é onde ficam todos esses registros, eu pedi para o Padre Romeu, e o Padre Romeu me disse assim, a gente não tem livro Tom. Eu disse, como assim? Sumiu. Entre uma mudança e outra, uma coisa e outra, sumiu. A gente não tem registro, eles não, na verdade, não tem registro de absolutamente nada aqui, né, do que aconteceu, como por exemplo da construção desse salão, né, da reforma, dessas coisas que deveriam estar todas no livro Tombo, não tem. Então, por isso que foi mais difícil, que a gente perdeu tanto, assim, dessas coisas da nossa história. A gente resgatou algumas coisas conversando com algumas pessoas. O Odir me falou algumas coisas, o Tio Jorge me falou algumas coisas, a gente conversou, daí a gente conversou com pessoas daqui, pessoas ali, e eles foram nos falando. Né? Então, é muito assim, a gente tem muito dessa história contada e não registrada justamente por causa disso, que acabou aparecendo se perdeu, né? E foi bem interessante até porque quando se perdeu, o Padre Romeu me falou isso, ele disse assim, inclusive alguns registros a gente não tem, né? Aí o Fabrício e eu nos conhecemos aqui na Fomos Pobres, ali na entrada do salão, e nós batizamos a nossa filha aqui, e nós ficamos com medo que não tivesse um registro dela dentro do batizado dela, né? E assim foi acontecendo. Vamos ver agora, né? A gente vai ter que tirar o registro do batismo dela. Eu mesmo também, porque a minha filha também foi batizada há 48 anos aqui. Não, mas aí está tudo registrado direitinho. Nós estamos com esses registros assim, de que aconteceu no dia tal, do ano tal, aconteceu a crisma na paróquia. No dia tal, do ano tal, começou a reforma foi concluída em tal dia, né? Essas coisas assim que eles acabam registrando, né? No livro Tombo, que a gente também, eu também achava, quando eu falava do livro Tombo, eu imaginei, todos os registros da paróquia estão ali. Não, não são todos, são tópicos assim, de coisas importantes que aconteceram. Aí depois tem o livro da crisma, o livro do batismo, daí hoje vão registrar. Eu estou muito intrigada por que esse registro sumiu, porque o Padre Piccoli sempre esses registros vai ter que ser registrado no livro Tombo. A gente vai registrando no livro Tombo. E ele tinha. Talvez eu não Na reforma deve ter ido muita coisa fora e eu vi que deve ter ido junto. Isso é coisa velha, coisa velha, né? E deve ter, imagina eu falando pelo tempo da paróquia, mais de um livro, né? Eu cheguei de falar que eu tenho manuscrito do padre Cândido, se quiser alguns, tirar foto. Eu tenho manuscrito, posso ter te dar, porque eu não sei o que eu vou fazer com aquele. A gente está fazendo assim, a gente está reunindo essa história, aí depois a gente vai gravar tudo num CD e entregar para o Padre Romeu. E acredito que é alguma coisa que vai poder usar, porque essa história que eu estou passando para vocês, principalmente das transferências e das chegadas dos padres, isso foi oficial, veio lá da Cúria. Né? Então é 100% confiável. Essa parte aqui que foi a parte que nós tiramos lá da Cúria. Tá? E daí então veio o padre Piccoli, que ficou aqui por 20 anos, o padre Antônio ficou uns 15 anos, que ele veio em 2000, ficou 13 anos aqui. E agora, então, chegou o Padre Romeu. Eu acredito que o Padre Romeu já conseguiu fazer algumas coisas importantes aqui, né? Como, por exemplo, a retomada da procissão aqui em volta, né? Na época de Santo Antônio. Todas essas coisas, a confraternização no final da missa também, eu achei. Todas essas coisas ele está conseguindo retomar. Aqui na paróquia, para a gente ter uma movimentação maior. Aqui, a gente fez uma relação entre as pastorais e movimentos que nós temos aqui na paróquia. Tá? Então, isso aqui também foi oficial, eu tirei ele do site da paróquia. A gente tem o Movimento Apostólico de Châncel, Conselho Paroquial da CPP, né?
Capelinha de Nossa Senhora, Encontro de Casais com Cristo, Assistencial São José, Vicentino, CLJ, Catequese de Crisma de Primeira Eucaristia, Conferência Vicentina, Mãe de Chance, Pastoral do Batismo, Grupo de Leitura Orante, Legião de Maria, Equipe de Terceiros, Liturgia e Pastoral do Dízimo. Eu não sei se todos aqui participam de alguma pastoral, de algum movimento. Eu era do Vicentino, mas eu me afastei agora um pouco, mesmo doença. Mas eu sou da zeladora de Capelinha há 36 anos. E onde é a zeladora da sua? Qual é? Porque eu fui perguntar também e o das zeladoras das Capelinhas, o que foi passado é que visitam bastante casas, que teve visitas também em hospitais. Não, a Capelinha não vai ao Não, hospital. daí, desculpa, A Legião de Maria que faz as visitas aos hospitais. As capelinhas, elas visitam as casas. E leva a capela. A capelinha fica dando na tua casa, aí tu passa para o Por exemplo, hoje tivemos reunião de capelinha, só que era princípio semana passada e hoje só veio 3. Nós tínhamos aqui 35 zeladoras de capelinha, e aí foi diminuindo, está pedindo mais. E uma zeladora de capelinha, cada zeladora tem uma capelinha, e essa capelinha fica 24 horas em cada casa. Daí a OG participa da liturgia, quais outras pastorais de liturgia? A zeladora do CLJ, né? Fabrício e eu vamos começar a participar, já começamos esse ano, ano que vem continuamos com a catequese de Crisma, né? A irmã faz... Participaram das conferências bizantinas, mas aí durante esse ano eu fiquei doente, daí eu não retornei. Mas a gente vê que de alguma forma todos acabam estando engajados em alguma pastoral. Eu, agora, dia 23 de novembro, eu vou receber aqui pela paróquia o mandato de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Todos convidados. Aqui na paróquia? Não, vai ser lá na Catedral, mas fazer parte aqui. e a minha esposa também é ministra aqui, né? Ela começou lá na Zona Sul, agora há 7 anos morando aqui, ela também está atuando. Somos... Parabéns, muito legal. Se Deus quiser, a gente mesmo, que horário precisa lá. Às 15 horas. Qual é o dia? 23 de novembro, é um domingo, às 15 horas na Catedral. Bem legal. Tem 2, é eu e o Tobias. É um jovem que atua, né, ele entrou no CLJ e ele atua assim, ele atua muito, né, dentro da paróquia. E aqui, ó, a gente fez, tá bem pequenininho, mas a gente fez uma relação de todas as pastorais oficiais da CNBB, né? Então, teve algumas pastorais assim que eu não tinha nem ideia que existia, como por exemplo a pastoral brasileira, eu não sabia que existia. Dentro da pastoral social tem várias, como por exemplo Mulher Marginalizada, que eu também não sabia que existia, eu não conhecia toda essa gama de pastorais do movimento que a CNBB oficialmente traz para nós, né? Pastoral também de doenças sexualmente transmissíveis. Então tem várias coisas que de repente a gente tem um dom, um talento, alguma coisa que a gente pode estar colocando no serviço da comunidade e a gente nem sabe que existe, que a gente poderia estar fazendo alguma coisa nesse sentido, né? E aqui continua ainda mais. Pastoral da cultura, do dízimo, da educação, da juventude do Brasil. E aí, vendo as pastorais que nós temos aqui na paróquia, as pastorais da CNBB, a gente fez um comparativo, tá? E o que a gente tem aqui na paróquia? Pastoral carcerária. Me foi informado que a Legião de Maria visitava os presídios. Não sei se continua fazendo. Então, seria uma ação que nós temos dentro da pastoral carcerária. Assim como a pastoral da saúde, que também a Legião de Maria visitava hospitais. No hospital eu sei, a Bárbara visita, tem mais... A Bárbara que fazia parte da pastoral da saúde. Só ela, né? E daí, como a Legião, eu sabia também que teve uma época pastoral da saúde, mas também tinha... A Legião de Maria, eu não sei se eles visitam. O que me foi informado é isso, que a Legião de Maria fazia esses 2 tipos de visita. Então, contemplaria as pastorais. A Yolanda
a operária e a da saúde, né? Essas duas. Depois nós temos aqui, ó, a pastoral do povo de rua. A gente pode dizer que a gente tem um trabalho grandíssimo nesse sentido do assistencial São José, né? Que eles fazem, recolhem roupas, recolhem lanchos, e eles realmente assistem esse povo de rua, eles fazem muita coisa nesse sentido. Faziam, né? Porque agora a coitada está sozinha lá embaixo. Eu também soube que teve uma diminuição aí, mas eles tiveram Não tem mais alimentação, não tem mais nada lá embaixo. Daí as outras pastorais a gente não tem nenhuma ação, né? Não contempla aquelas ali. E nós temos ainda a pastoral do batismo, que é constituída de casais participantes aqui que ministram a catequese, participam também, né? Depois ajudam na hora da celebração. A pastoral da catequese, que seria, no caso, os catequistas de primeira Eucaristia e os catequistas de Crisma, também a gente tem coordena. A pastoral do dízimo, que a gente também tem, né? Não tem agora, está ativa, mas no ano passado ela esteve bem ativa, eu não consegui falar com ninguém, mas eu sei que era bastante ativa. A pastoral da juventude do Brasil, que a gente tem no CNJ. Nós tínhamos onda, que era de crianças que estavam saindo da primeira Eucaristia até 14 anos de idade, mas depois por problemas, talvez de pessoal, e talvez nessa questão aí dos pais, se a gente não vir para a igreja, vai levar para o shopping, né? Então, acabou não continuando onda aqui na paróquia. A pastoral familiar, né, que tem ali o movimento apostólico de Chanta, o ECC, as mães de Chanta e o curso de noivos. Para vocês terem uma ideia, o nosso curso de noivos tem cursos que a gente tem em torno de 50 casais fazendo o curso de noivos. São casais demais, assim. Aí, se a gente for ver assim, desses casais, quantos fizeram o ECC depois de casar? Mas esses casais 50 são só da área aqui do Pão dos Pobres ou englobam? Engloba toda a região. É maior. Mas digamos que daqui da área tivesse uns 10, né, que estão aqui da região. Se a gente for ver quantos casais que fizeram o curso de noivos, fizeram o ECC, não sei se a gente consegue hoje. Ainda uma etapa. Eles vêm no sábado, de tarde, aí eles têm as palestras, no domingo de manhã eles assistem a missa, e aí eu achei mais uma palestra no domingo de manhã. Depois eu fiz uma avaliação com eles e é perguntado, depois de casados, vocês aceitariam fazer um encontro de casais? E a grande maioria fala que sim. Daí depois a gente vai ligar para eles, aí eles não podem, porque eles têm muita coisa para fazer, porque uma série de coisas que se alegam e a gente não consegue trazer as pessoas também para cá. E antigamente a gente tinha que dizer não tem mais vaga. Tinha vezes passava, a gente não conseguia trabalhar, passava de 100 casais e não dava mais para pegar. Eu trabalhei em 54 encontros de casais. Eu fiz o quarto de Porto Alegre. Quarto de Porto Alegre. Quarto de Porto Alegre. E daí depois os vieram e fizeram só lá. Aí nós trouxemos para cá. E trouxemos também o EC para cá, mas foi feito segundo e aí não continua. O EC talvez hoje fosse uma alternativa. Porque hoje tem muitas senhoras. Porque o que acontece com o ECC? Começa na sexta de noite, ele fica sábado todo dia e domingo todo dia. E a gente sabe que hoje muita gente trabalha sábado e domingo. Então, às vezes tem pessoas que têm vontade de fazer, tem vontade, mas não tem que participar por causa disso. Então, de repente, a gente precisaria ali encontrar uma alternativa para poder... O EC eu acho muito importante porque tem muitas pessoas sozinhas. E o EC é só de senhoras e só viúvos ou solteiros, né? Mas aí também não continua. Não, aqui não continua. Na Sagrada parece que continua, porque esse tempo me chamaram para trabalhar lá. Daí depois da pastoral familiar, a gente tem a pastoral litúrgica, que atua muito aqui dentro. Eu acho que aí o Gil pode comentar alguma coisa, não, que a gente colocou ali a pastoral, a leitura orante, né, que aconteceu bastante com o padre Antônio, não sei como é que está, se continua. Eu não sei porque quem está responsável por isso é a Regina. Continua assim. Mas continua tanto a leitura orante como a leitura orante tem outras também. Oficina de oração. Oficina de oração. Todas as duas estão funcionando. Mas assim, acho que tem um bingo, né? Cada um tem uma mesa, nem meia mesa tem. Acho que tem umas 4, 5 pessoas para cada um. Eu vi também, achei bem interessante que a pastoral da liturgia promove encontros para quem está querendo participar, para ir lá, para conhecer um
encontro de um mês, né? Foram 4 quarta-feiras, que por sinal foi muito bom mesmo. E teve mais de 15 pessoas participando, tá? E também depois a gente tinha programado de passar a missa parte por parte. Mas aí o pessoal que frequentou não vieram mais às reuniões. Mas aí seriam as reuniões que é na primeira quarta-feira e a terceira quarta-feira do mês. Que tem reunião de liturgia. E na reunião de liturgia a gente ia passar a missa parte por parte. Porque tem muita gente que vai à missa e não vai ter que estar fazendo a missa. Mesmo as pessoas da própria pastoral, né? Até da liturgia mesmo, chega não sabe o que é, por exemplo, uma prece eucarística. Ele fala prece eucarística, mas sabe o que é o prefácio, o que é, sabe? Até a acolhida, por que tem acolhida, não tem, essas coisas todas, né? Então eu queria passar a missa parte por parte, mas não as pessoas que vieram foram convidadas, mas ninguém mais, aí nós estamos fazendo reunião só com a gente mesmo, da equipe de liturgia. Mas ano que vem a gente quer começar de novo também, fazer outra vez. É uma situação, né? Então, no final de tudo, essa estrutura ela é dirigida pelo pároco, né? Junto com o CPP, o Conselho Pastoral Paroquial, que tem reuniões mensais, ele é colocado para toda a comunidade, as necessidades, o que vai ser feito, é colocado dessa forma assim, e aí o representante de cada pastoral leva para essa pastoral e fala o que está acontecendo. Eu deixei aqui os vicentinos, que realizam também um importante trabalho na comunidade, porque não se encaixavam muito nas pastorais da CNBB, que eles colocam pessoas de rua, né, e na verdade eles não trabalham com pessoas de rua, eles trabalham com famílias que estão na extrema pobreza, né, porque eles trabalham. E o trabalho deles é um trabalho assim maravilhoso, principalmente na questão de quando eles saem no supermercado, que eles vão coletar alimentos. Né? A gente fazia aqui, agora a gente não estou mais dando, mas a gente trabalhou anos, uma vez por mês a gente ia trabalhar no Supermercado. No supermercado nacional. E a gente arrecadava bastante alimentos, e aí quando eles pararam a gente começou a fazer a lista do quilo. E também tem bastante. Nessa questão de arrecadar alimentos, eles envolvem bastante pessoal CPJ, né? Eles convidavam o pessoal, daqui a lá, fazendo para eles lá, para ele ajudar. A gente chamava até, quando não tinha gente, a gente chamava até os calouros da faculdade, eles vinham ajudar. E aí eles, quando o pessoal ajudavam bastante, sabe? Porque quando eles viam que eram os rapazes, as meninas das faculdades, aí os calouros, eles ajudavam muito mais. É uma forma de estar na sociedade, de mostrar que a igreja está fazendo. E o que eu ia falar com relação aos incentivos? Eu fiquei impressionada ano passado na reunião de encerramento que o Padre Romeu fez aqui da paróquia, que todas as pastorais apresentaram os resultados, que os vicentinos, que a gente hoje são mais ou menos 3 pessoas que atuam ali, eles arrecadaram 7 toneladas de alimentos no ano de 2013. Eu fiquei impressionada, assim, isso foi uma coisa assim, que me deixou estarrecida de boca aberta, o que é o trabalho que eles fazem, a quantidade de famílias que eles assistem dessa forma, né? Eu fiquei assim, bem impressionada com o trabalho deles. Mas aí eles se encaixam, como eu tinha falado, na ação social, mas não assim como de rua, mas com pessoas, famílias de extrema pobreza. E aqui o foco que a gente quis ver, assim, é a questão da atuação dos jovens nas pastorais e que poderia melhorar com a ajuda dos jovens, né? Aí a gente chegou à conclusão de que os jovens estão fazendo o quê? Estão se reunindo no CLJ. Alguns ajudam na liturgia, como Tobias, né? Que são jovens extremamente... E tem 2 que trabalham no segundo domingo do mês, às 6h30, tem 2 jovens, né? Que é responsável pela liturgia, que é do CLJ. Que é ele é do CLJ, mas aí estão... Infelizmente, eu, para nome, sou um pobre, então não sei o nome dele. O Iago também. O Iago também, que ajudam lá. A gente tem na pastoral da liturgia... Eles são responsáveis pela liturgia, eles cantam, eles comentam e eles fazem tudo. E é muito legal, assim, que com os jovens, sempre que a gente propõe alguma coisa para eles, né, Ju? Eles, vamos sair para arrecadar alimentos, eles vamos sair para panfletar
frequentar nos condomínios, eles vão. Vamos frequentar não sei quem, eles vão. E, na verdade, acontece que eles acabam não sendo muito solicitados porque são extremamente impulsivos, barulhentos, né? Essa coisa assim, e eles acabam, às vezes, meio que tumultuando o negócio. Mas, que nem eles sentiam que solicitavam eles trabalhavam super bem. Então, é um pessoal assim, que eles estão, a gente pode dizer até um pouco ociosos aqui, porque eles vêm na tarde de sábado e comandam a missa, né, das 10h30, e é o que eles estão fazendo, mas que se houver uma solicitação, alguma coisa assim, eles vão se engajar super bem. Agora tem um movimento acontecendo, desde que a gente começou a ver essa questão aqui, que é dos antigos jovens do CNJ, que são chamados dos dinos, né, os dinossauros pelos novos, de estarem ajudando uma missa. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso todo. Que legal. Vou combinar quarta quinta-feira, o quarto domingo do mês. O quarto domingo do mês, às 10h30, vim animar uma missa. Né? Então, é um movimento que está começando a surgir. E outra coisa Esse serviço é muito bom, porque eu sei que uma turma dessas antigas se reúne sempre para festas, as festinhas, então é bom que façam a gente sacar. Faz a missa e depois sai. Se reúne na casa, fazem alguma coisa assim. A gente criou uma página no Facebook, Amigos pela Fé é o nome da página, que é uma comunicação jovem, é uma comunicação que atinge muitas pessoas de qualquer religião, qualquer credo, qualquer família, qualquer lugar, que a gente está postando várias coisas a respeito da comunidade. Então, a primeira postagem que nós fizemos foi essa aqui, ó. Você sabia que a Igreja de Santo Antônio do Povo dos Pobres, em Porto Alegre, foi construída em 1950? Isso daí a gente começou, a gente ia postar, a gente começou a pegar uma informação aqui, uma informação ali, e a primeira informação que a gente teve foi em 1950 que começou a construção. Que a gente já sabe hoje que não, que aqui, esse tempo aqui, em 1964, e não em 1950, né? E abriga 2 painéis pintados pela justiça local Civil Civil. Um homenageia a Nossa Senhora e outro intitulado O Retorno do Senhor, fazendo menção ao Cristo ressuscitado. Por conta do seu tamanho, e aí também foi de boca em boca que a gente pegou e fizeram esse caminho em torno de 800 pessoas aqui sentadas, eu não sei se é verdade lá dentro. Não, sentada cabe 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, então chegou bem próximo dessa informação. E eu achei que era demais que eu ia falar, mas eu estava postar, A segunda maior igreja da arquidiocese. Tá. Abriga em torno de 800 pessoas sentadas, e dessas obras, foi uma das, por causa desse tamanho, por causa dessas obras, foi uma das igrejas escolhidas para a missa para recepcionar os peregrinos da pré-jornada do nosso país vizinho argentino. Foi a primeira postagem que a gente fez. Teve bastante curtidas, bastante, eu não sabia, que bom, foi assim. A gente achou bem interessante. Aí a segunda postagem que nós fizemos foi sobre o Santo Antônio, que é o nosso padroeiro, né? Quem é Santo Antônio e por que aqui na paróquia nós temos uma imagem de Santo Antônio, que ele tem o menino Jesus no colo, mas ele está oferecendo um pão, porque nós somos Santo Antônio do Povo dos Pobres. Qual é a origem? Aí a gente foi pesquisar e a gente descobriu que a origem é porque Santo Antônio estava no convento e ele ficou com pena dos pobres e distribuiu todas as coisas do convento para os pobres. E aí o padre que era responsável foi lá, desesperado, né, querendo saber o que tinha acontecido com os pães. Aí ele disse, não, volta lá, que tu vai ver os pães lá. Era os pães que tinham, daí quando o padre retornou, era suficiente para alimentar todo o convento e mais várias pessoas na rua. E aí a gente fez aqui, ó, que independente dessa história dele, da origem do Santo Antônio, o que importa é o dar graças, ser generoso, pensar no bem comum, promover a vida, né? E qualquer trabalho que a gente faça, a gente tem que fazer pensando nesse sentido. Foi a segunda postagem que nós fizemos. Essa postagem foi a que atingiu o maior número de pessoas. Deu em torno de... deu mais de 100 pessoas atingidas. Pessoas que curtiram, pessoas que visualizaram, pessoas que compartilharam. Então foi bem interessante essa postagem. A nossa terceira postagem foi sobre o CNJ, com o Dom Pena, que a gente tem a foto do primeiro CNJ que aconteceu aqui na paróquia em 1976. Então, não sei se tem um conhecido ali. Depois que eu tenho uma coisa, eu acho que deve ter. E contando um pouco a história do CNJ, dizendo qual é a finalidade,
por quem ele foi fundado, e depois o Padre Zeno veio para cá em 1976, e aí nós fomos a segunda, junto com a Sagrada Família, paróquia religiosa. Esse ano a religiosa está completando 40 anos na arquidiocese, foi um movimento assim, que o Padre Zeno pensou, porque em 1960 não tinha lugar para os jovens dentro da igreja. E ele pensou, a gente precisa ter um lugar para os jovens, e ele iniciou a religiosa. E é um movimento tão bem sucedido que hoje ele tem, além de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e tem quase todas as dioceses do Rio Grande do Sul e algumas em Santa Catarina. Um movimento que já atingiu, hoje tem atuantes em torno de 7.700 jovens, e a quantidade de jovens que já atingiu aí, sei lá quanto, é um monte nesses 40 anos, né? Então, e dos jovens que participaram do CLJ, vários continuam hoje. É uma prova assim, o Fabrício, a gente começou no CLJ, a gente continua participando, e tem um monte de jovens aí, o Tobias, foi um jovem que começou no CLJ, o Guterres, daí tem o Tomé e o Iago, que estão fazendo um excelente trabalho aí também ajudando, né? Vários padres. Vários padres, cita várias vocações, é um movimento assim que, e digamos que um dos berços dele tem sido com os pobres, né? Então a gente postou, essa daí então fez um sucesso muito grande, né? E a última que nós postamos também o último que nós postamos agora, ontem, foi sobre ondas, né? Que o objetivo novo de apostolado, que é para esses jovens que estão saindo da primeira Eucaristia, e quais são os objetivos dele. E aqui é a foto do último onda que nós tivemos na paróquia, que foi em 2006. Eu acho que tem um monte. Tem a Manu, tem o Vitor, do Juiz da Mara, tem um monte de jovens mais antigos do CLJ que estão ali, tá o João, tá o Hugo, vários jovens que trabalhar. A última hora de Cetedina, né? Que é uma hora Então tem muita gente ali. Tá? E nós estamos preparando agora a próxima postagem, vai ser sobre o RUA, que é um festival de músicas católicas, litúrgicas, promovido pelo CLJ também aqui da Arquidiocese. Né? Aí nós tivemos várias músicas daqui da PAN, feitas pelos jovens premiadas, uma das maiores premiações, acho que em 2000, que é a foto que nós vamos postar. E assim a gente vai indo, a gente vai tentar continuar com esse trabalho. Tinha uma foto ali do altar que ele botou ali, que eu ia comentar que o altar ele foi modificado. Daí a gente tem aqui, ó, a gente colocou aqui no painel. A gente não tem também a foto, mas aí a gente tem as fotos do CLJ, que a gente comparou. Tem do antigo. Tenho porque a minha filha fez a primeira comunhão e ela bateu na frente com o pai. Foi como a gente comparou. Em 2001, o altar era o antigo e em 2003 era o novo. Então, a gente sabe que a reforma aconteceu nesse período aí, de 2003. Foi o Vaticano que fez a reforma. Foi o Vaticano que fez a reforma. Então a gente já sabe que está ali mais ou menos naquela... Do altar, não. O altar foi na época do Vaticano. Acho que vocês estão falando de duas reformas diferentes. A reforma que o Vaticano fez foi, ele baixou o altar, a mesa da celebração era em cima, a parte de cima, e aí ele fez toda aquela parte de baixo, onde está o altar agora, que ali é tudo novo. Novo já tem, né? O do Padre Pico foi mais uma restauração do que uma... Então foi uma restauração total, da igreja toda. A gente tem que voltar, mas a gente não tem a imagem de... mas é mais uma restauração que foi feita, não foi uma... Tem a parte original, que seria a primeira que foi feita. Inclusive era tudo vermelho, o café era todo vermelho, tinha os degrauzinhos assim, com os tapetinhos vermelhos, era muito bonito as vilas do altar. Eu vou procurar as Quando fotos. foi reformado. É a única posso entregar as fotos. Eu não sei se a senhora tem tempo durante a semana, pode ser ali com a Simone, daí eu quero Tá. durante a Seu semana. nome é? É Carlos. Carlos. Pra Carla ou pra Dina, pode deixar. Tá. E aqui foram algumas fotos que a gente tem, assim, que daí a gente conversou com algumas pessoas, mas o que a gente mais conseguiu foi coisa do CLJ, né? Que é a vontade que a gente tem e tal. Aí a gente fez algumas
passagens, isso que a gente está botando no Face também, ó. Esse aqui é do CLJ, do primeiro CLJ, esse aqui é as fotos que a gente postou do patrimônio então da Deus. Tá, daí aqui, ó. Aqui eu coloquei uma recente da última comunhão, a última comunhão que teve aqui, né? Essa aqui. Aí aqui também são fotos antigas, onde do CLJ, que a gente foi arrecadando. Aqui algumas imagens de junto com a tela, com aqui a nossa paróquia. São imagens que a gente foi resgatando, assim, o que a gente conseguiu e a gente foi postando. Que era o mais bonitinho da turma, era isso? E aí, assim, a gente entrou em contato com algumas pessoas, umas que nem a senhora, que tem uma riqueza muito grande, né? De foto, de história também, eu tenho a gente coisa de TJ, do Onda, do Maús. A gente não conseguiu, assim, aqui do salão, a gente não conseguiu, essas datas, essas referências foi o que ficou faltando no final. Os chás, almoços, acho que tem ainda alguma coisa. O chá eu sei que eu tenho bastante. Porque o chá eu fiz o desfile, não sei se tu te lembra. Olha, eu tenho quantos desfiles aqui? Tem um monte de gente que está na paróquia que passou pelos desfiles da época do Padre Santos aqui. Era eu que o Padre era presidente do CPV, e era eu que fazia os chás de Santo Antônio todo aqui, eu, a Magda Zanzari e mais algumas pessoas. Eu digo eu porque teve uma festa que nós fizemos quase sozinho, porque não conseguimos ninguém para trabalhar. Foi que nem o chá agora do... E aí o chá tinha balé, porque o chá era separado, era depois da festa. Aí tinha desfile de moda, tinha balé, tinha, sabe, tudo bem organizado, bem legal. Aí tanto que uma vez eu estava terminando de arrumar o salão pro chá, sabe? E a Thaís, até hoje ela vem na missa aqui, ela era bailarina e tinha uma sobrinha dela que era bailarina e ela trazia ele para dançar aqui, né? Aí ela chegou e eu estava subindo, estava em cima da escada, botando não sei o que lá mesmo. Eu estava até uma bruxa assim, né? Terminando as coisas. Aí ela disse, eu queria falar com a responsável daqui da escada, disse, sabe, sou eu. Ela olhou para mim, ficava rabo assim, né? Aí tá. Aí terminei de fazer as coisas, fui pra cá tomei banho, tomei de roupa aí. E vim pra cá. Ela olhou pra mim, uma foto. tu era aquela? Pra redução, né? Então tá, isso que a gente tinha para apresentar que a gente conseguiu. Depois a gente vai apresentar mais algumas coisas, né, pra gente poder pegar. Antes da gente enviar, então, vamos bater uma foto aqui com o painel, todos nós participamos. E outra coisa que eu quero deixar registrado, que os jovens foram convidados, mas hoje como tem O Enem. aí Hoje eu também tenho. Foi tudo pelo